Vamos falar agora sobre a proposta de restauro da antiga gráfica pública aqui de Blumenau. O secretário de Cultura, Silvio Zimmermann, está conosco que o contrato para esse restauro vai ser assinado hoje à tarde. Olha só, coisa importante, de uma gráfica que foi tão importante, né, para o desenvolvimento da literatura aqui da cidade. Silvio, bom dia, muito obrigado pela participação. Muito bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. Bom, tem um histórico todo especial essa gráfica, né, que está lá com o equipamento parado hoje, né? Conta pra gente, Silvio, desse histórico, da importância que era essa gráfica para a literatura blumenauense, para o desenvolvimento de novos escritores, inclusive, né? Eu acho que anterior a isso, Jorge, hoje Blumenau tem um parque gráfico conhecido nacionalmente, né? E essa história começa no ano de 1880, com o Hermann Baumgarten, que criou o primeiro jornal em Blumenau chamado Blumenauer Zeitung. Depois do Blumenauer Zeitung, que é de 1880, veio o jornal Der Urwaldesbote, o Mensageiro da Floresta, de 1893. E uma das linotipos que está no Parque Gráfico da Secretaria de Cultura era do jornal Urwaldesbote. Então, por anos e anos, ele imprimiu o jornal em Blumenau. Para pôr um ponto de vista histórico, tem a gráfica do Gutenberg, né, do século XVI, e o linotipo, aquilo que a gente tem aqui no Parque Gráfico da Secretaria de Cultura, é a evolução da prensa do Gutenberg. Então, é a primeira grande evolução da prensa do Gutenberg, o linotipo. E então essa gráfica, ela funcionou no jornal Urwaldesbote, foi para outros jornais, e na década de 70 pertencia ao Honorato Tommelin, que tinha um jornal em Blumenau também, na cidade, e ele doou. Ele fechou as atividades, acabaram-se as atividades do jornal naquele momento, e ele doou para a Secretaria de Cultura na década de 90. E a partir dali, aquela gráfica começa a imprimir a revista Blumenau em cadernos, que vai completar 70 anos em breve de publicações ininterruptas, serviu para fazer o Pão e Poesia, publicar diversos livros em Blumenau. Muitos e muitos livros foram publicados naquela gráfica. Pão e Poesia, que era um projeto da Secretaria de Cultura, foi feito lá durante muitos anos, entre outros projetos culturais também. O que é a gráfica, né? Quando a gente volta ao conceito do Gutenberg? É a possibilidade de democratização do acesso à cultura, democratização do acesso à informação, a disseminação veloz, do que antes era tudo manual, do acesso à literatura, a informações, à cultura. E Blumenau tem uma história linda do ponto de vista gráfico e cultural. E essa gráfica está parada desde meados do ano 2000. Quando eu fui secretário de Cultura pela primeira vez, em 2012 ou 2013, a gráfica já estava parada. E desde então eu nutria uma vontade muito grande de revitalizar. A gente não pode fazer um projeto, né, insignificante, pintar parede, dar uma uma mão de tinta na gráfica e dizer, olha, está revitalizado e agora é um museu. Seria muito pouco para a história de Blumenau, seria mediocridade para a história de Blumenau. Então, ao longo dos anos, eu fui procurando parceiros, procurando quem poderia revitalizar uma gráfica, né, que tem os seus primórdios no século XIX, não é o século passado, é retrasado. Então, olha quanta história que isso tem. E também recursos para que a gente pudesse dar início a essa operação. Então, o que nós vamos fazer hoje? Assinar um contrato com uma empresa chamada Verbo, que é uma produtora cultural que vai fazer o projeto de restauro, o projeto de requalificação do prédio onde ela está inserida, que fica ali no Centro Histórico, que também é um lugar muito importante, a gente pode falar brevemente sobre isso, e depois a ampliação do prédio. Eu consegui patrocínio com algumas pessoas, primeiro a família do senhor Honorato Tommelin, né, que doou um valor para dar início a isso. A Intersindical, patronal de Blumenau, o Sindicato Patronal Gráfico, o Sindicato dos Plásticos também, que nos apoiaram nesse primeiro momento para que nós pudéssemos contratar uma empresa de um produtor cultural, do Rodrigo Dalmolin, que inclusive trabalhou na gráfica no passado.
trabalhou lá na década de 90 e viu a gráfica funcionando. Então ele tem essa memória também afetiva daquele espaço tão importante. Então, a partir de hoje, começam os trabalhos para restauração e eles serão feitos por meio da Lei Rouanet. Então, é mais uma informação importante. Nós vamos fazer o projeto para captar recursos que seriam pagos de impostos de empresas daqui, seriam pagos a Brasília, né, mas eles terão a opção de aportar recursos neste projeto para que sejam usados aqui em Blumenau. Então, essas são as informações fundamentais e básicas desse projeto importantíssimo de restauro do Parque Gráfico Histórico da Secretaria Municipal de Cultura. Então, esse contrato vai ser assinado hoje à tarde, né? E qual é o primeiro passo, né? Por onde começa? Nós já estamos em contato com pessoas daqui de Santa Catarina e de outro estado, do Rio Grande do Sul, que tem habilidade com essas máquinas, que conhece essas máquinas, porque a gente está falando de máquinas antiquíssimas. Sim. E não é fácil encontrar um peças, restaurador. Né? Né? Os tipos, depois nós temos ainda. Então a gente está fazendo o levantamento de tudo aquilo que tem. Tem 2 máquinas de linotipo, 2 impressoras Minerva, que são impressoras grandes para fazer aquelas folhas de jornal antigas, bem grandes. Tem 2 impressoras que são conhecidas como boca de sapo, tem guilhotina, tem tipos que são as letrinhas para máquina de linotipo. Então, primeiro é esse levantamento muito bem feito de tudo aquilo que tem. Depois, o levantamento de que forma que serão restauradas. Porque as máquinas estão lá, só estão paradas. Mas a gente precisa fazer um restauro para que elas voltem a funcionar. Para quem já viu aquilo em operação, deve ter visto já outras pessoas viram, estudantes de jornalismo frequentavam muito, acadêmicos, é algo maravilhoso. Né? A produção artesanal de uma gráfica é de fato muito bonito. Hoje nós temos muito acesso à informação digital, né? Está todo mundo com celular, com tablet, com computador, mas é diferente quando a gente vê um produto artesanal, fica bonito, é de fato diferente. E uma linotipo é uma máquina, como se fosse uma máquina de escrever, só que muito grande, né? Com quase 2 metros de altura, a pessoa digita e quando dá o Enter ou um determinado comando, cai uma linha inteira de tipos que são no negativo e depois tem chumbo com alumínio que formam uma linha. E depois aquilo tudo vai colocando um em cima do outro e joga na gráfica que vai imprimindo. É de fato sensacional. Então nós vamos deixar, Jorge, um legado, a partir do momento que estiver funcionando a gráfica, um legado para Blumenau, para o estado de Santa Catarina, uma cidade que tem uma história gráfica muito grande, que tem impacto do ponto de vista cultural, do ponto de vista de memória, e não vamos fazer só um museu. Queremos fazer com que aquela gráfica volte a funcionar como uma gráfica da Secretaria de Cultura, imprimindo, quiçá, algumas edições especiais da revista Blumenau em cadernos, livros de editores locais, para voltar a disseminar cultura e conhecimento, informes da Secretaria de Cultura, e também para que sirva como oficina artística, né? Que artistas daqui possam usar como um ambiente de trabalho, além de espaço museológico. Então não é um museu estático, não vamos restaurar para deixar lá parado só para visitação, para que as pessoas contemplem, mas para que ela seja usada como uma ferramenta de produção de conhecimento e cultura. Que contemplem com ela funcionando. Com ela funcionando. Até para entender melhor. Porque é um desafio, até do ponto de vista museológico, é um desafio. Ela está inserida, para quem nos ouve para entender, na Secretaria de Cultura, que fica na Rua 15 com a Rua das Palmeiras, né? Onde nós temos ali as casas edificadas mais antigas do Vale do Itajaí, que compõem o Museu da Família Colonial. Quem passa na Rua das Palmeiras passa na frente delas. São casas de 1858 e 64. São as casas mais antigas do Vale do Itajaí, edificadas e bem conservadas. Temos o Horto Botânico Edith Gärtner, o prédio da Secretaria de Cultura que foi construído pelo Dr. Blumenau no ano de 1875, completando este ano 150 anos de uso público, em perfeito estado de conservação. Temos ali o Horto Botânico Edith Gärtner, a Biblioteca Pública Municipal, o Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, que guarda
todos os jornais impressos em Blumenau, desde 1880, desde a primeira edição do Blumenauer Zeitung, passando por Ua Waldesbote, Kolonie Zeitung, entre outros jornais, até a última edição do Jornal de Santa Catarina. Temos tudo guardado, arquivado, grande parte desse acervo digitalizado para pesquisa, um acervo iconográfico com mais 5 milhões de imagens. Então ela também vai ficar num contexto histórico muito importante para Blumenau. Eu estou muito motivado com esse projeto. Nós queremos fazê-lo em 3 etapas. Primeiro é o restauro completo de todas as máquinas, depois a adequação do prédio e, em terceiro, a ampliação daquele prédio para que ele sirva de fato como espaço bonito. Vamos dar de presente para Blumenau uma gráfica do século XIX funcionando, que vai ser útil para Blumenau do ponto de vista cultural, do ponto de vista de impressora, artístico, impactar na educação. As crianças vão poder voltar a ver como é que era uma gráfica, acadêmicos vão entender como é que funciona tudo isso. Então tem impactos muito grandes na sociedade blumenauense. Em quanto tempo o senhor acredita que nós podemos ter a gráfica funcionando novamente? A primeira etapa é o restauro da gráfica, então a gente imagina que em torno de 1 ano ela possa estar funcionando. Em 1 ano? Em 1 ano eu acredito já que ela está funcionando. Com ampliação e adequação daquele espaço? Não, essa é a primeira etapa. Uhum. A gente não imagina que em menos de 3 anos tudo esteja pronto. Tudo esteja concluído. Primeiro restauro, ela volta a funcionar. Final do ano que vem? Final do ano que vem ela deve voltar a funcionar. Depois... vai adequando o espaço do prédio, porque é um prédio também da década de 70 que foi construído para abrigar a gráfica, mas ele é muito simples. Né? Ele é um prédio antigo, construído de forma simples e que precisa de uma adequação, justamente até por estar num espaço bonito, né? De frente para o Horto Botânico, Edith Gärtner, ele tem que conversar com os outros imóveis, com aquele espaço, para que também sirva como espaço de contemplação e visitação. Não só estar dentro de uma gráfica normal, né? que é um parque industrial, mas num espaço adequado à questão museal e histórica de Blumenau. E em terceiro, a ampliação, também já com a possibilidade de todos os tipos de visitação, colocar um elevador para o 2º andar, enfim, fazer um prédio 100% adequado a todas as pessoas que queiram visitar. Tem espaço lá para ampliação? Tem espaço para ampliação. Atualmente esse prédio ele fica nos fundos da biblioteca e do arquivo histórico, então tem um espaço bem grande lá para ampliação. E todos esses projetos são de recursos da Lei Rouanet e colaboradores de toda essa proposta, né? Tivemos principalmente do restauro, né? Tivemos inicialmente um patrocínio para dar início, para fazer o projeto arquitetônico para apresentar para a Lei Rouanet, para fazer o projeto de restauro para apresentar para a Lei Rouanet, mas as próximas etapas, o restauro em si, a adequação e a ampliação do prédio por meio da Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura do Brasil. Para quem não entende, né, para quem nos ouve e gostaria de entender melhor, uma empresa que declara em lucro real ao final do determinado período fiscal, ela recolhe os seus impostos de imposto de renda. Ela tem a opção de destinar a um projeto cultural até 4% do imposto devido. Então, ou ela paga para Brasília, né, manda esse recurso para Brasília, que vai para os cofres do governo, do imposto de renda, ou ela separa esse valor de 4% e destina a um projeto cultural que pode ser aplicado aqui na cidade de Blumenau. Então, é por meio desses recursos que nós queremos investir. Não temos o valor total ainda, mas imaginamos hoje que nas 3 etapas o projeto chegue a 6 milhões de reais. Para deixar um museu com uma gráfica ativa. O parque gráfico completamente funcional. Com acessibilidade. Com acessibilidade, prédio adequado e ampliado. Então, imaginamos em torno de 3 anos para concluir essas 3 etapas importantes. E qual o impacto essa gráfica funcionando pode ter na cultura aqui na cidade? Primeiro que podemos voltar a imprimir lá todos os projetos culturais. Desde o Pão e Poesia, ele pode voltar a ser impresso naquela gráfica, como livros de autores locais. E que, para quem conhece, sabe que é um charme especial, né? Para quem já viu ela funcionando, é um charme especial. Tem um livro
editado de forma artística, com essa manualidade, numa gráfica daquela natureza. Para contemplação do ponto de vista museal e histórico, nós vamos resgatar a história da gráfica de Blumenau. Hoje o Parque Gráfico de Blumenau gera riqueza, gera diversos empregos, é conhecido nacionalmente o Parque Gráfico de Blumenau. Então é uma memória ao início dessa atividade industrial tão importante para a economia de Blumenau. E depois que é um legado para o estado de Santa Catarina, até para o Brasil. Nós estamos pesquisando e não conhecemos, não descobrimos ainda, pode ser que haja, mas não descobrimos nenhuma outra gráfica dessa natureza, com máquinas do século XIX, funcionando no Brasil. Então, também será, nós acreditamos que será única, um exemplar único no Brasil de uma gráfica dessa funcionando. Que bacana. Então, a assinatura desse contrato de restauro será hoje à tarde em uma solenidade. Às 15h30, numa pequena solenidade na Prefeitura de Blumenau, lá no Salão Nobre, para que seja de fato um momento marcante, né? E a gente já vai convidar aquelas pessoas que ajudaram a financiar o início do projeto, né, que doaram recursos, tanto a família Tomelin, a Intersindical, o Sindicato Gráfico, Sindicato Plástico de Blumenau, para fazer um agradecimento público, né? Chamamos a imprensa para registrar e damos início a esse projeto. Que bacana, que legal. Olha, muitos escritores tiveram as primeiras obras em virtude da possibilidade de poder utilizar aquela gráfica. Até o início dos anos 2000 ela ainda funcionava, né? Porque a impressão de um livro ela tem um custo elevado. E isso auxilia muito no desenvolvimento, no surgimento de novos escritores, né? Claro que sim, é uma forma de motivar. Né? Motivar novos escritores, motivar as pessoas. A gente pode criar um edital municipal, né, para financiar a publicação de livros ali. Então há uma série de oportunidades e possibilidades para o uso daquela gráfica. É muito bacana, né? São máquinas antigas, um processo antiguíssimo. Artesanal, né? Ninguém nem lembra mais, se bobear, como é que era, né? Não é isso aí, as pessoas vão esquecendo. Há uma velocidade tão grande na mudança das coisas, né? E nós conversávamos aqui um pouco antes da entrevista, eu fiquei impressionado quando vi pela primeira vez um fax. Usava-se o telex. Telex. Né? Algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui lembram perfeitamente do telex. Depois o fax e daqui a pouco o e-mail, e a gente podia imprimir em casa, e hoje o celular já imprime pouco, né? Tá tudo na palma da mão, mas nós que representamos de alguma forma, né, a cultura da cidade, que preservamos os bens históricos, nos sentimos muito felizes em poder fazer com que essa gráfica volte a funcionar e esteja lá disponível para a comunidade blumenauense. Bom, recursos ainda deverão ser captados, né, para todo esse processo. Essa primeira etapa do projeto que prevê o restauro, ela já tem recursos garantidos? Ainda não tem recursos garantidos. Essas 3 etapas serão, e isso é um grande desafio também, né? Todos os passos são desafiadores. Nós vamos fazer o projeto, apresentar, né, para o Ministério da Cultura e, a partir daí, levar as empresas para conseguir captar esse recurso. Vamos levar para empresas de Blumenau, empresas de outras regiões, que se sensibilizem, para que se sensibilizem com essa história e aportem os recursos. E nós estamos confiantes que vamos conseguir isso com celeridade também. Ah, sim, sem dúvida nenhuma, né? Isso vai gerar alguma economia para a Secretaria de Cultura, em virtude das obras que ela já desenvolve, né? Imagino que com gráficas parceiras. Não temos assim uma previsão de gerar economia, mas também não temos previsão de gerar custo para a Secretaria, né? E sim a possibilidade de oferecer mais um espaço cultural, mais um espaço de memória e mais uma forma de alavancar produtos culturais daqui de Blumenau. Gerar riqueza, gerar conhecimento e disseminar informação é o resultado final. Não estamos fazendo nenhuma conta para gerar economia, nem custo para a Secretaria.
Quem pode participar da cerimônia dessa tarde, Silvio? Qualquer pessoa interessada, nós convidamos os antigos funcionários da gráfica para que participassem, os homenageados, a imprensa e qualquer outra pessoa que tenha interesse em saber um pouco mais, a gente vai apresentar com detalhe lá como é que vai ser feito esse processo. Por falar em antigos funcionários da gráfica, né? Lá na frente, quando a gráfica estiver funcionando, vai ter que achar uma mão de obra especializada para esse tipo de equipamento, né? Esse é outro desafio que nós temos pela frente, é de ensinar alguém a utilizar todo aquele equipamento importante da gráfica, né? Fundamentalmente o linotipo. Pois é, não se trabalha mais com esse tipo de equipamento. Não existe mais, né? O último funcionário, o seu Bernardo Tomelin, ele ainda vive e certamente vai ser a pessoa... Vai ser o professor. Vai ser o professor aí dos próximos operadores da gráfica. Silvio Zimmermann, obrigado pela visita, Silvio. Então, hoje às 3h30 da tarde, quem quiser prestigiar aí esse evento... No Salão Nobre da Prefeitura será muito bem-vindo. Com certeza, né? Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Jorge. Eu conversei com o secretário de Cultura de Blumenau, Silvio Zimmermann. Falamos sobre a proposta de restauração da antiga gráfica pública aqui de Blumenau. Funcionou até lá o início dos anos 2000, né? E agora passa por 3 etapas esse processo todo, né? A primeira que prevê o restauro dos equipamentos, são equipamentos muito antigos. Segunda é a adequação daquele espaço, né? E a terceira é a ampliação de todo o espaço. É uma espécie, eu posso chamar assim, de museu vivo, né? Que a pessoa vai lá para conhecer um equipamento antigo em funcionamento, enquanto ele está sendo operado. E entender melhor como é que é tudo, né? Não só se impressionar pelo tamanho de como eram as gráficas antigamente, mas também vê-lo em funcionamento, né? Como é todo aquele processo antigo de gráfica. É muito interessante, são equipamentos usados na impressão de um jornal de 1893. Só para a gente ter uma ideia de como funcionava uma gráfica naquela época.